Olá, povo de Deus, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Didaquecast. Eu sou Paulo Alessandro, estou sempre por aqui com vocês para poder trazer conteúdo teológico, conteúdo bíblico, conteúdo sobre a Igreja do Senhor Jesus, sobre passagens que possam interessar você. Nós teremos também podcasts, entrevistas, lives, devocionais. Mas hoje eu queria cumprir uma promessa que nós fizemos na introdução e na abertura do canal, que é sempre trazer para vocês algumas indicações de livros que possam abençoar a sua vida, seja na sua vida acadêmica, teológica, ou até mesmo na sua vida cristã. Eu trouxe 5 livros aqui hoje incríveis, que eu sei que pode ser uma bênção para a sua vida, que pode abençoar você no entendimento do texto bíblico, e eu queria que você também compartilhasse isso e que você pudesse dar o seu like, pudesse enviar para as pessoas que você conhece, para que nós possamos contribuir, cooperar com o reino de Deus, tá bom? Combinado? O primeiro livro que eu queria apresentar para vocês é um livro muito especial. Eu comprei ele há pouco tempo. E eu comprei ele na expectativa de fazer um devocional e ao mesmo tempo me ajudar na exegese de algumas perícopes, de alguns trechos da Bíblia no dia a dia, inclusive na questão da exegese e da hermenêutica. Esse livro é o livro do reverendo Paulo Won, que está aqui com a gente, tá vendo? É da editora Thomas Nelson. É um livro bem bacana, ele contém 70 estudos, 70 perícopes separadas para você, 70 textos, né, que são breves análises dos mais famosos aos mais conhecidos textos da Bíblia, a fim de ajudar o estudante e aqueles amantes da Bíblia Sagrada, inclusive do grego bíblico e da exegese, a desenvolver uma leitura mais crítica e também mais profunda do texto, né? Sair um pouco dessa superficialidade do texto e se aprofundar um pouco mais no texto. Então, eu não sei se você sabe, mas quando você estuda a fundo a hermenêutica e a exegese, ela acaba ajudando a você a cavar, a procurar preciosidades que às vezes estão escondidas no texto. E a exegese bíblica é uma das coisas que nos auxiliam nisso. É um texto fantástico, muito legal, e inclusive o Paulo Won, ele é mestre em estudos bíblicos pela Universidade de Edimburgo, mestre em divindade também pelo Seminário Teológico Servos de Cristo e bacharel em Relações Internacionais pela PUC. Ele é pastor também e auxiliar da Igreja Presbiteriana de Cuiabá e diretor da Escola de Dascália, que é um site onde ele também auxilia com material teológico muito bacana e muito bom. Então esse é o Grego Diário, com pequenas porções da Palavra de Deus, em que ele faz uma exegese nessas pequenas porções e faz, inclusive, não somente ele fala não fala somente da gramática, da tradução, né, das diferentes traduções em cada passagem, mas ele também mostra para você e traz para você uma observação exegética dessa passagem, e ele faz no final, sempre no final, ele faz uma aplicação para a nossa vida, para a sua vida, a respeito do texto que ele trouxe. Então, é um livrinho que vale muito a pena para quem gosta de fazer um devocional e se aprofundar um pouquinho mais na passagem. Esse livro do Paulo Won é uma bênção, tá bom? Fica aqui a indicação. Um outro livro importante que eu creio que pode abençoar a sua vida, e se você quer começar a ler a Bíblia de uma maneira mais profunda, mais dinâmica, no sentido de entender o panorama da Bíblia, né, que é muito importante, de Gênesis a Apocalipse, é o livro do Marcos Botelho, Mosaico Bíblico. Esse livro eu também comprei recentemente, ele é uma introdução à hermenêutica e ao modo de pensar dos autores bíblicos, né? É sempre muito interessante a gente conseguir entender quem era o público da época desses autores bíblicos, para quem eles estavam escrevendo, qual que era o contexto da época. Então, o livro de hermenêutica é bem bacana, ele é uma introdução à hermenêutica, a gente poderia citar outros livros aqui de hermenêutica muito bons, que auxiliam bastante, né? Por exemplo, Entendes o que lês, do Gordon Fee e Douglas Stuart,
que é um livro também que me ajudou muito no seminário. Mas esse livro aqui do Marcos Botelho é muito bacana porque ele aborda também um aspecto do dia a dia do autor. E ele é bem completo, né? Vamos dizer assim. A primeira parte do livro, ele fala o que é esse livro que chamamos de Bíblia. Então ele fala a Bíblia como palavra de Deus, ele fala sobre os abismos entre os autores bíblicos e os leitores atuais, que somos nós, né? Essa ponte, né? Como que fica isso? Ele fala as esferas do autor, o contexto, a cultura, o idioma, né? As esferas do leitor, que somos nós e o público da época também, sobre a teologia, a cultura e o contexto socioeconômico. E ele fala também na primeira parte sobre o surgimento da necessidade de uma boa hermenêutica, de um bom entendimento do texto. Em dias em que a palavra de Deus tem sido talvez tão deturpada, né, ou tão lida de forma tão pequenininha, tão superficial, é importante você entender a Bíblia de uma maneira saudável e de uma maneira correta. Não há nenhuma pretensão ou nenhuma arrogância em você dizer que você quer estudar o texto bíblico de uma maneira mais intensa, mais profunda, com mais qualidade, até porque você fazer isso vai trazer para você uma vida bíblica, uma vida de leitura bíblica saudável. E isso faz bem para a gente, tá bom? Segunda parte, ele fala sobre a mente dos autores bíblicos, né? O que esse texto, o que os textos, né, foram importantes na vida dos autores bíblicos. Outro detalhe importante que ele fala na terceira parte são as metodologias de leitura, né? Uma proposta de interpretação bíblica, ele traz uma proposta para a gente, né? E aí ele mostra 5 pilares para uma boa leitura bíblica. Ele traz o contexto histórico, contexto literário, quem fez um pouquinho de teologia sabe o que eu estou dizendo. Ele fala sobre a estrutura do texto, ele fala sobre o clímax do texto, né? Aquele momento em que o texto chega no momento principal dele. Ele fala sobre os hiperlinks e ele também fala sobre a intenção do autor nos hiperlinks. É um livro fantástico e ele vai para a última parte para falar um pouquinho sobre a aplicação da palavra também, que ele fala sobre a iluminação do Espírito Santo, Deus Pai e a interpretação, Deus Filho e a interpretação, e Deus Espírito Santo e a interpretação. Marcos Botelho é um autor muito legal, pastor, professor de seminário há muito tempo, e assim, o texto mostra aqui pra gente, também é um livro da Thomas Nelson, tá? Tá aqui para você, e a capa mostra pra gente que em mais de 15 anos, como professor de hermenêutica, Marcos Botelho foi juntando todo esse material nas suas aulas com os alunos, nas aulas de hermenêutica, e é muito legal, sabe por quê? Eu fico pensando, gente, porque assim, geralmente nós vamos procurar alguns livros nessa área de exegese e de hermenêutica, e muitos são autores que não são brasileiros, né? São autores de fora. E é legal porque o Marcos Botelho é brasileiro. Ele conhece um pouco do nosso contexto, ele sabe sobre a nossa igreja cristã evangélica brasileira. Então isso é muito legal, tá? Então vale muito a pena esse livro aqui também do Marcos Botelho, O Mosaico Bíblico. Super recomendo. O terceiro livro também tem a ver sobre como você ler a Bíblia livro por livro. Te ajuda nesse panorama bíblico, nas informações importantes que contém o texto bíblico. Por exemplo, a gente costuma dizer que na sua leitura bíblica do texto, você tem evidências internas do texto e evidências externas do texto. Esse livro aqui, do Gordon Fee Douglas Stuart, Como Ler a Bíblia Livro por Livro, é muito legal porque ele traz o panorama, ele mostra para você quem escreveu, quem são os destinatários, as datas, o conteúdo do livro, os desafios que os autores da época tiveram, e além disso, ele traz informações básicas de cada livro, e depois ele vai separando cada perícope
Esse também é um clássico, tá? O Gordon Fee e o Douglas Stewart são os mesmos autores daquele best-seller muito conhecido que eu acabei de citar há pouco, o Entendes o que Lês. Então, vale muito a pena você ter esse panorama bíblico. É um livro completo, tá, gente? Ele tem aproximadamente aqui, eu sempre uso ele para minhas consultas também, ele tem 527 páginas, até porque ele está trabalhando de Gênesis a Apocalipse. Então, vale muito a pena você ter esse na sua biblioteca. Todo estudante de teologia, todo aquele que ama a palavra de Deus, todo aquele que é crente em Jesus, poderia ter esse livro aqui do Douglas Stewart e o Gordon Fee. É da editora Vida Nova, esse exemplar que eu tenho aqui em mãos, tá? Esse aqui já é um pouquinho mais antigo. Eu geralmente costumo colocar data quando eu compro os livros. Deixa eu ver que data que eu coloquei nesse daqui. Cadê? Eu geralmente anoto aqui a data que eu comprei. Esse eu comprei em 2017. Nós já estamos em 2023, tá bom? Fica aí a dica do Como Ler a Bíblia livro por livro. Os próximos 2 livros são livros bem legais também, mas que estão um pouco mais ligados à nossa vida cristã, à sua vida cristã. O primeiro livro é um livro, aliás, os 2 que eu vou falar agora são 2 livros sobre discipulado. Eu não sei se você tem se interessado por essa área, sobre fazer com que outras pessoas se pareçam com Cristo, né? Porque alguém já deu uma definição sobre discipulado dizendo o seguinte, que discipulado é o seu relacionamento e o seu crescimento com o Mestre, seguindo Jesus. Essa é a primeira etapa. E a segunda etapa do discipulado é você ensinando e ajudando alguém a se parecer com Jesus. Então, você primeiro o seu relacionamento com Jesus e o segundo o relacionamento da pessoa que você está ajudando a se parecer com Cristo também, tá bom? Tá aqui o livro. David Helm. David Helm é um livro bem bacana sobre discipulado e ele coloca Discipulando com a Bíblia, um manual para ler as Escrituras juntos. Então, na visão do David Helm, ele entende que é extremamente possível você no seu dia a dia, quando você conhece uma pessoa ou alguém do seu círculo de relacionamento, convidar essa pessoa para ler a Bíblia com você, para estudar, para meditar a Bíblia junto contigo. E ele usa isso como uma ferramenta de discipulado muito importante. E aí ele coloca aqui na primeira parte do livro, que eu achei bem bacana, né? Ele fala sobre algumas pessoas que você conhece, que você pode orar e colocar diante de Deus para que você possa abençoar a vida dessa pessoa e falar de Cristo para ela. Ele coloca por que ler em dupla, por que é importante ler junto com alguém a Bíblia Sagrada, né? O que isso pode acrescentar para a vida da pessoa que você quer discipular? Para quem serve, serve para todos nós. Ele fala sobre como começar esse processo, como é uma reunião, um encontro de você poder ler junto a Bíblia com alguém. Tem a parte da preparação, tem a experiência pessoal e aplicação para a vida da pessoa. Enfim, é um livro muito legal. Esse livro eu ainda não li, que é um livro novo também que eu comprei. O David Helm, ele é mestre no Gordon Conwell Theological Seminary, é pastor da congregação Hyde Park da igreja Trinity Church, em Chicago, e autor de alguns outros livros também, que alguns irmãos devem conhecer. É um livro da editora Fiel, tá vendo? Aqui na contracapa você tem editora Fiel, e também do Voltemos ao Evangelho. É um livro muito legal, gente. Tem um apêndice com perguntas e discussão que você pode usar com a pessoa que você está acompanhando, né? Para ler a Bíblia junto com você. Vale muito a pena, viu? Esse é um livro que eu estou pensando seriamente em usar nos meus discipulados no dia a dia, tá bom? Discipulando com a Bíblia, um manual para ler as Escrituras juntos. David Helm, tá? E o último livro é um clássico, é sobre discipulado também. Um livro que eu li e continuo lendo, do Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, que foi martirizado, né? Ele está num contexto
1930 e pouco ali, mais ou menos. O contexto dele é o da Alemanha, no início do nazismo. A sua preocupação era combater o que ele chamou de graça barata. E essa graça que oferece perdão sem arrependimento, comunhão sem confissão, discipulado sem cruz, diz Bonhoeffer. Essa é a graça barata, né? O que ele quer dizer é o seguinte, gente, que a graça que nos alcançou foi pago um alto preço por ela na cruz do Calvário por Jesus. Mas muitas vezes o evangelho acaba se tornando uma graça barata, porque se não há arrependimento, se não há transformação de vida, e as pessoas, os cristãos, vivem uma vida como se não tivessem sido realmente alcançados, isso é um problema sério para a igreja do Senhor. Eu me lembro da carta de Tito, a partir ali do versículo 11, que diz que a mesma graça que salva é a graça que ensina a termos uma vida piedosa diante de Deus. Então veja, é contraditório a mesma graça que salva fazer com que as pessoas não tenham uma vida de transformação ou de arrependimento diante de Deus. E para os dias atuais, para a Igreja Cristã Evangélica Brasileira, eu queria que você refletisse, é um livro extremamente importante, esse livro do Bonhoeffer, né? É um livro que precisa ser lido pelos brasileiros, né? No século XXI. A graça barata tem nos levado, olha que legal que ele fala aqui, ó. Um comentário do Ricardo Barbosa de Souza, né? Escritor e pastor também, sobre o livro. Diz que a graça barata tem nos levado a conceber um cristianismo medíocre e uma espiritualidade que não expressa a nobreza do reino de Deus. É um livro da Mundo Cristão, deixa eu colocar aqui para você novamente, né? O livro do Dietrich Bonhoeffer, esse livro de discipulado, e vale demais, demais, demais a pena. Ele foi martirizado, ele foi morto pelo nazismo, e foi contra essa graça barata, né, esse tipo de graça, onde os esforços acabam sendo mais, estando mais acima do que o verdadeiro arrependimento, é que ele ataca isso e faz isso com excelência, usando diversos textos bíblicos importantes. Então, ele fala aqui no sumário, para você poder ter uma ideia, ele fala sobre a graça e o discipulado, a graça que é preciosa, o chamado ao discipulado, a obediência a Jesus, o discipulado e a cruz, o discipulado e o indivíduo, e o extraordinário da vida cristã. É sensacional. Essa é a primeira parte. A segunda parte, voltando um pouquinho para a igreja de Jesus Cristo, o discipulado, ele dá algumas questões preliminares, mas ele fala do batismo, ele fala do corpo de Cristo, ele fala da igreja visível, né? Ele fala dos santos, ele fala da imagem de Cristo. Ou seja, é um livro extraordinário de Bonhoeffer. Esse é um clássico da teologia e da vida cristã e da história da igreja, tá bom? Eu quero me despedir de você, não quero ficar muito tempo com vocês, era mais para poder indicar esses livros, espero que você goste, espero que seja bênção para a sua vida, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você ama e que possa fazer diferença na sua leitura bíblica também e nos seus devocionais, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço, é muito bom ter você aqui no canal.